Boa tarde a todos vocês, que todos sejam bem-vindos, né? E nesse encontro de hoje, a gente vem só agradecer a nossa semana de trabalho, a nossa semana de vida, e aqui hoje reunidos estamos para o estudo, para o compartilhar, e mais que tudo, doar de nós, para toda a humanidade, para todo o nosso planeta Terra. Que todos vocês, neste momento, abracem a figura de Cristo, e para que dá início aos nossos trabalhos, a gente solicita o Ras que faça a prece inicial, seguida pela Rosa, que fará a leitura do livro Palavra de Vida Eterna. Um abraço e um beijo a todos nós no coração. Pode começar. Vamos começar. A paz de nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, Cristo Jesus, que esteja no coração, na mente, no lar de cada um de nós aqui presentes. E estenda-se ao lar, ao coração de cada um de quem nos acompanha pelo canal do YouTube, assim como com muito amor e carinho estenda-se a todas as famílias que serão atendidas em nosso trabalho vibracional após este encontro de estudos. Querido papai, mais um dia, mais uma tarde, nos agraciais com a oportunidade de nos reencontrarmos com amigos firmados no amor ao teu Filho Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma oportunidade de a gente educar-se, de a gente aprender, de a gente receber a tua luz, a luz do teu Filho ressuscitado, para que, educando-nos, qualificando-nos no teu amor, na tua paz, possamos brilhar a tua luz, o teu amor, a tua paz em nossas casas, em nossos trabalhos, nesse planeta maravilhoso que nos destes como lar comum. Nossa gratidão, Maria Santíssima, Mãe de Cristo Jesus, por todo o trabalho que fazes na vida de cada um de nós, pela tua presença materna, pela tua presença sempre amiga, fortalecedora, poderosa, a guiar-nos cada vez mais para perto, para o coração do teu Filho Jesus Cristo. Gratidão por todo o trabalho, a todas as falanges que nos acompanham, por toda a espiritualidade amiga que nos assiste, para que aqui possamos estar, para que possamos trabalhar, para que possamos amar, para que seja cada dia mais para o maior louvor, glória e serviço de nosso Papai. E Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, teus filhos e filhas, agora, até a vitória sobre os problemas aqui na terra, as doenças, o pecado e a morte. Amém. Bom, então, dando continuidade à lição 45 hoje, do nosso livro Palavras de Vida Eterna. O título é No Sustento da Paz. Vivei em paz um com os outros, disse Paulo na carta aos Tessalonicenses. Costumamos referir-nos à guerra qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem um concurso de sementes pequeninas.
Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão, que se fez delinquente, com absoluta descaridade, para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas que abalam os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto muitas vezes a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força, sem a tomada. Bem bacana esse texto, que ele fala sustento da paz, né? Quem não quer paz? Quem não quer ter uma vida mais tranquila, sem aborrecimento, sem problema, né? Como se viesse pronto, né? Ah, eu quero paz. E eu quero que alguém me traga paz, que alguém me traga pronto esse produto. É que nem eu falo quando a gente quer emagrecer. A gente quer emagrecer, mas não quer fazer dieta, não quer fazer exercício, não quer fechar a boca, quer tomar um monjaro e ficar magra, quer ser emagrecida, né? Então, eu acho que nesse texto que ele conclama sobre a paz, ele mostra que todo mundo é engrenagem, todo mundo é participante do produto final, que é a paz. Então, é aquilo que a gente sempre fala, aquilo que eu mais quero é o que eu devo dar, é o que eu preciso dar. Então, se eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu devo liberar isso de mim para os outros, para o meu entorno, como ele fala, que nós pensamos que nós somos tão insignificantes na vida do outro, né, que a gente não adianta eu falar que ele não vai me ouvir, coisa e tal, né, a gente fala assim, né, que não adianta, mas eu acho que a gente tem que colaborar para a paz, tem que colaborar no nosso trabalho, na nossa vida, uma pessoa que a gente vê, de repente, que está num erro, a gente vai falar, não vou falar nada não, cada um tem o livre-arbítrio, mas será que me calar às vezes também eu não estou contribuindo para aquela pessoa não se melhorar? Será que às vezes eu não falar alguma coisa com boa intenção, com boa colocação, será que não é útil? Eu acho que isso nos chama assim para perceber o nosso papel em tudo, no papel social que a gente tem no trabalho, na comunidade, na nossa família, nas nossas amizades, né? E tem uma frase do Martin Luther King que ele fala assim, né? Sobre política, no caso, né? Ele fala assim, que o que preocupa não é o pessoal, os políticos serem maus, os que estão no poder serem maus, que é muito fácil a gente, né, dizer que fulano não é bom, tal, tacar o pau, como se chama, né? Mas ele falava assim, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Aqueles que podem fazer alguma coisa, o que podiam fazer e se abstiveram de fazer, né? Então, quando ele fala em paz, em qualquer coisa, qualquer parte da nossa vidazinha, a gente tem que pensar, o que é que eu estou contribuindo para ter paz? Qual é a minha posição? Qual é meu posicionamento? Se ele é ativo, se ele é só passivo, se é deixa, eu vou ficar assim.
E tem uma frase também de Paulo, em alguma parte, que ele fala assim, que ele diz para a gente não ser morno. Ele diz que não sejamos mornos. Eu não sei qual, mais ou menos assim que ele diz. Que a gente tem que, naquilo que a gente se posicionar, fazer com garra, fazer com intensidade, né? Então, acho que é isso. A gente quer uma coisa que a gente deseja, não quer viver assim, sem nenhum conflito. Eu acho que paz não é isso. Justamente a paz é você ter algum tipo de conflito e conseguir lidar bem de tal maneira que tudo acaba bem, né? É sempre falar assim, um acordo é melhor do que uma guerra, assim, quer dizer, todo mundo perde um pouco, mas todo mundo ganha muito, né? Não tem só um vencedor. Então é isso, nas nossas batalhas da nossa vida, como é que a gente tem agido? Com que tipo de referência, com que tipo de posição? Se nós temos tido posições ativas, ou só passivas, ou desejando que o outro mude, como é que eu contribuo para essa paz, né? Questionando o nosso papel nisso. Não sejamos mornos, como diz Paulo, né? É isso, quem quiser falar agora, ouviremos. Obrigada. Bem, eu vou falar um pouquinho, mas quem quiser levantar a mãozinha, por favor. Né? Os textos aqui nos trazem sempre grande reflexão. Porque, como a Rosa bem colocou aí, a gente quer um dedo mágico, né? A gente quer que as coisas cheguem até nós prontas, feitas, e não existe isso. Aqui estamos nessa universidade justamente para exercitar as virtudes. E se a gente quer saúde, a gente tem que lutar pela saúde, tentando ter uma boa alimentação, atividade física, né? Tomar o medicamento que precisa ser tomado para controlar as doenças de base, né? Fazer de tudo para que o corpo entre em equilíbrio. E hoje sabemos muito bem que tudo vem, na realidade, do nosso espírito, né? E quando chega ao nosso corpo, é porque o nosso espírito foi afetado. E a paz não é diferente, gente. Se a gente busca essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia em nossa vida, a gente tem que ter essa vigilância sobre nós mesmos em todos os ambientes que nós estamos. Nós temos que mentalizar, vibrar a paz e ter atitudes que nos levam a ter a paz. Tem momentos que é necessário que a gente fale, tem momentos que é necessário que a gente silencie, tem momentos que é necessário que a gente entre em meditação, entre em prece por nós mesmos e para quem está ao redor. Então, como foi posto aqui na lição, a paz é o fruto de um trabalho interior muito grande e que reflete no todo, né? Quando a gente aponta os grandes governantes como os líderes que estão trazendo a guerra, na realidade é que a Rosa colocou agora há pouco. Todos nós somos esses instrumentos. Aqui na lição, ele faz uma semelhança com a construção de uma casa, onde a areia é fundamental, a água é fundamental, o prego é fundamental para a construção dessa casa, né? Ninguém tem uma casa pronta sem que não tenha, né, toda a estrutura, os insumos necessários para construir essa casa. Então, para que a gente tenha paz, é preciso que a gente trabalhe por ela. Começa sempre de nós mesmos, nunca de fora, sempre de dentro, né? Então, a gente tem que se apaziguar conosco mesmo, com Deus, com Jesus, com Maria, mesmo quando a gente vivencia momentos de grande aflição, onde nós queríamos, sim, um dedo mágico para vir colocar tudo em ordem. Mas não vamos ter esse dedo mágico. Porque se um dia nós não precisarmos desse trabalho, de fazer esse trabalho de formiguinha, nós já seremos espíritos puros, já estaremos em outra dimensão, e não estaríamos aqui na Terra. Então, quando a gente trafega esse mesmo planeta, significa que todos nós ainda necessitamos dessa labuta diária, conosco mesmo, né? Então, se eu quero luz no meu ambiente de casa, no meu ambiente de trabalho, primeiramente eu tenho que ser luz. Se eu quero paz no meu ambiente de casa, no meu ambiente de trabalho, eu tenho que ser essa paz. Então, é preciso que tudo comece de nós, sempre, de dentro para fora, e não o contrário. Alguém levantou a mão aí, gente? Eu estou falando demais e, de repente, tem alguém que quer comentar, né? Então, eu acho que... Eu puxei mão.
Eu estou sem mão, minha mão saiu da tela e eu não consigo encontrar. E eu tenho medo de procurar a mão e cair do sistema, então é melhor eu ficar quietinha. Tá bom, Mas eu Dora. queria só falar umas palavrinhas aqui. O que você acabou de dizer aí, a Rosa também falou muito bem. Eu vejo que, como diz a Madre Teresa de Calcutá, que eu sempre lembro dela, nosso acerto é com Deus e nós temos que tirar a paz de dentro de cada um de nós. Não adianta procurar paz lá fora, porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter paz, porque não, 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 não. Tem muita gente milionária que vive num verdadeiro umbral aí, e não tem entendimento nenhum. Então, nós temos que, sim, procurarmos para nós e para aqueles que Deus permite, que Jesus permite aproximar-se de nós, fazer o melhor para eles e para nós. Por quê? Porque eu não posso ter vaidade, pensar, não, é isso, porque eu consegui. Não, foi Deus que permitiu aquilo através dos nossos benfeitores, que eles são atentos, estão conosco, sempre, sempre. Na hora que você pensa que está sozinho, eles estão ali do seu lado. E essa paz que nós procuramos é o que nós temos que trazer para o nosso lar, para a nossa família. Não bater boca, ter paciência, ter calma, analisar, mesmo que você tenha que reagir, tenha que falar, você espere o momento oportuno para poder conversar, né? Para não criar um clima pesado. E aí a gente vai encontrando a paz devagarinho. Eu estou numa labuta que vocês sabem aqui com o meu marido. Ele é uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa, mas, desculpa, eu não tenho nada contra coronel, nem contra policiais nenhum, mas ele age como se fosse, eu acho que na outra vida ele foi um coronel daqueles bem duros, sabe? Então, ele tem coisas que é difícil, mas eu estou conseguindo, todos os dias, com muito amor, com o amparo do florescer de vocês todos, eu estou tendo possibilidade de ir conversando devagarinho. Por quê? Porque eu quero que ele fique em paz com ele mesmo. Eu quero que ele tire de dentro para fora, como cada um de nós temos que fazer, é o ego. Tirar o ego, porque o ego é que atrapalha tudo, né? Então, nós temos que estar em paz, trazendo a paz para aqueles que nós temos condição de nos aproximar. E é isso que eu queria falar. Porque é gostoso a gente pôr a cabeça no travesseiro e dizer, estou em paz, graças a Deus, né? Tá bom, desculpem, falei demais. Raíssa, pode falar, por favor. Eu penso que, mais uma vez, aqui, nós temos, assim, uma lição maravilhosa que nos mostra maneiras concretas de sermos artífices da paz na nossa vida, no dia a dia. E é muito importante, né, quando a gente consegue se colocar nesse caminho e receber essas lições, receber essas instruções. Quando ele fala que, muitas vezes, um irmão nosso, ele está numa desgraça, vamos assim dizer, resumidamente, porque passou por um processo obsessivo que lhe enfraqueceu, e a falta de um ombro amigo, às vezes a falta de uma palavra amiga, às vezes um apoio de alguém, uma oração de alguém, que poderia dar-lhe aquele suporte para não sucumbir, faltou-lhe. Então, às vezes a gente se sente muito fraco ou limitado diante do tamanho dos desafios que o mundo coloca. Você olha para o mundo e tem a desconfiança de que o mal sempre está vencendo, de que o mal sempre é mais forte, o que não é verdade. A gente sabe disso, mas o barulho que faz é enorme, é assustador. Então, a gente ouvir do mestre aqui que aquilo que nós podemos fazer no dia a dia, que não se trata de ter muito dinheiro, não se trata de ser um político influente. Aliás, muitas vezes somos absolutamente incapazes de influenciar as opiniões
mais importantes, ou até de formar opiniões na sociedade que pudessem conduzir a uma reflexão que se volta para a construção de uma paz autêntica, aquela paz que vem de Deus, aquela paz que vem da fraternidade universal. E nós somos impotentes nessa perspectiva. Mas isso não significa que sejamos impotentes em absoluto. A paz na nossa mente, a paz no nosso coração, ela é garantida a nós por Cristo. Vigiai e orai. Vigiai o próprio pensamento. Orai pela própria paz, a manutenção do próprio autoequilíbrio, da saúde própria mental, espiritual, física, por consequência, muitas vezes. O que em si já é um desafio muito grande. Então, assim, esse processo de reforma interior, que é muitas vezes assim chamado, ele na verdade, é o processo de participação na construção da paz também. E eu creio que, à medida que a gente consegue fazer esse processo em nós mesmos, nós também conseguimos, com o nosso conselho, com nossa palavra amiga, às vezes só com uma escuta ativa, não só passiva, não aquela paciência prepotente, mas aquela escuta ativa que a pessoa se sente acolhida e encontra nesse acolhimento a força para não sucumbir. É uma pessoa a mais, é um irmão a mais que não se entrega ao vício, que persevera na virtude. Nós mesmos, que não nos entregamos ao desespero, à falta de esperança, mas nos fortalecemos na luz, na fé, na paz interior, escapamos de processos autodestrutivos, ajudamos pessoas a saírem desses processos autodestrutivos e nos potencializam também para fazermos vibrações, como o grupo faz, por várias pessoas que estão numa situação em que precisam. Então, assim, ele também, na minha rápida contribuição aqui, ele também me faz sentir muita gratidão a Deus por nós, por esse grupo, por cada um aqui, por podermos ser artífices da paz na vida de algumas pessoas. Então, espero que essa lição nos ajude e fortaleça cada vez mais a servir melhor. Joana. Obrigada, Raça. Sempre é bom te ouvir, né? Ouvir cada um de vocês aqui, que sempre amplia muito, expande muito a lição, Lívia, né? E a gente entender que, por mais que a gente, às vezes, quer ver as coisas externamente, tudo começa dentro, né? Tudo é aqui dentro de nós com Deus, nós com Jesus, nós com Maria Santíssima, buscando essa harmonia, né? Buscando essa serenidade, e sempre dentro do nosso âmago mesmo, né? E é óbvio, quando a gente tenta trabalhar desta forma conosco mesmo, isto não é egoísmo, isto é uma forma de a gente se ajudar para termos condições de ajudar o próximo. Porque a forma como eu me exprimo energeticamente, né, eu impacto na vida de muita gente. Então, nesse momento aqui, quando a gente está compartilhando esse estudo, que a gente está com a mente voltada para o amor, para o bem, para esse aprendizado, nós estamos com a sintonia, uma energia muito boa, né? Então, essa sintonia que nós estamos aqui agora reflete para todo o nosso planeta. Então, como é interessante e satisfatório a gente entender o quanto nós precisamos da vigilância, para que os nossos pensamentos, a nossa mente, esteja sempre ligado nas coisas do alto, no sentido de harmonizarmos nosso pensamento, nossa palavra, nosso sentimento e nossas ações, para que essa paz comece aqui conosco e ela se expanda para todos. Embora seja extremamente difícil no dia a dia a gente ter essa prática nas 24 horas. Mas eu acho que quando a gente já tem essa consciência e começa a ter essa vigilância, nós estamos dando o primeiro passo para isso, né? Então, eu acho que aqui fica muito claro que a gente tem que ter esse estudo, a gente tem que buscar este conhecimento,
E mais que isso, vivenciar esses conhecimentos que chegam até nós. Cada um de nós aqui. No dia a dia, eu acho que a nossa cobrança, né, de sermos, ou estamos neste caminho de sermos espíritas, nos traz essa cobrança interior, que eu acho que é muito positiva, no sentido que a gente quer a cada dia ser melhor. Não por conta do orgulho, por conta de se sobressair, não. É por conta de a gente se aproximar da luz maior que é Jesus. A gente tem essa busca dentro de nós, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que nos leva a seguir em frente, a avançar além de tudo que cada um de nós tem passado, né? Individualmente, cada um de nós é um universo de provas, de tentações, de alegrias e felicidades, né? Eu falo que a gente está vivenciando o tempo todo, o tudo dentro da nossa vida, né? Porque a gente tem todas as oportunidades durante o dia de fazer um pouquinho de tudo. E nem sempre a gente consegue captar a mensagem que nos é dada, a oportunidades que nos bate à porta, o encontro com aquele vizinho, com aquele amigo, com aquele desconhecido, que às vezes nos dá um puxão de orelha, né? Ou aquele que no silêncio nos abraça, aquele que no olhar você já sente a ternura e o abraço fraterno, né? Então, às vezes, não precisa nem de palavras, né? Para a gente poder cultivar a paz. Às vezes, é o seu silêncio, ou a sua prece, né? A sua vibração ali de amor pelo outro, né? Que fala tão alto e tão profundo, que move o outro. E acaba nos movendo, né? Que nesse momento eu falo que nós somos poderosos, sim. No momento que a gente entra nessa sintonia, nesse momento em que a gente usa a nossa prece, a nossa fé, o nosso amor em favor do próximo. Neste momento, a gente tem que se sentir, sim, poderosos, porque nós estamos mais próximos de Jesus. Então, isso nos dá esse poder, né? De contentamento, de alegria, de bem-estar e de paz, né? Meu computador está dando tilt aqui, eu não sei se vocês estão me vendo. Ele está... Estamos Deixa eu ver o que ouvindo, houve Joana. aqui, gente. Voltou. É que Fique ficou tranquila. a tela toda escura, eu fiquei temerosa que tivesse caído, saído do ar. E, de qualquer forma, eu sempre falo Não, Joana, a que gente está te ouvindo nós bem. temos sempre que nos preparar para sermos cada dia melhor, né? Para sermos essa luz que Jesus quer que a gente seja. E para a gente alcançar isso, gente, a gente tem que ter uma intimidade muito grande com Deus. A intimidade que eu falo é a conversa com Ele, é a conversa com Jesus, é quando a gente conversa ali com Maria, e naquele momento você fala, mãe, me pega aqui no colo, me dá um abraço que eu preciso. Ou Jesus, me encaminha aqui, me guie nesse problema que eu estou vivenciando. Então, essa intimidade, essa cumplicidade, a gente vai ganhando dia a dia, quando a gente faz essa prática. E essa paz que esse texto nos traz aqui, também é assim. Para a gente conquistar essa paz que a gente busca e a gente quer, a gente tem que ter essa intimidade com ela. Em todos os momentos, mesmo que estejamos dentro da boca do dragão ali, né, fumegando, você tem que se situar na sintonia com Cristo e tentar ter essa serenidade. E falar, está tudo certo, Senhor. Me dê somente sustentação para que eu avance. Que eu sou mais do que o problema, eu sou mais do que a tristeza, eu sou mais do que a doença. Eu sou luz, eu sou seu filho, Maria, sou seu filho, Pai do céu, né? Então, assim, ele nos dá todas essas potenciais dentro de nós. Então, que a gente não deixe nenhuma circunstância fazer com que desistamos de nós mesmos. Não. Na realidade, essas provações nos traz o quê? Uma lima para que a gente atravesse, avance um passinho espiritualmente. Então, hoje, nós humanos ainda precisamos dessas provas. Necessitamos destas provas. E a gente tem que agradecer, no fundo do coração, tudo que Jesus, que Deus nos traz.
A tudo dai graças. Inclusive este momento maravilhoso que a gente vive aqui juntos, né, tentando compreender a grandeza do Evangelho de Cristo. E a gente tenta, estuda, e mesmo assim temos muito, muito a aprender. Ainda não estamos preparados para compreender a grandeza do Criador. Temos sim que estudar sempre, buscar sempre, ler sempre. E eu falo para aqueles que têm alguma deficiência, que não conseguem ler, hoje nós temos as mídias aí, temos os audiolivros, né? Temos palestras, temos tantas formas de ter o conhecimento, que não tem motivo para falar, eu não posso porque eu não tenho como comprar o livro, ou eu não posso porque eu sou surda, ou eu não posso porque eu sou cega, não existe isso. Hoje em dia, com a tecnologia que Jesus nos permitiu, que o Criador nos permitiu, nos ampliou muito as nossas possibilidades de crescimento intelectual, religioso, né, espiritual, de todas as formas. Então, a gente precisa estar centrado nessa busca, e mais que tudo isso, sempre buscar a cumplicidade com Cristo, porque Ele é que guia esse planeta Terra, Ele é o nosso grande gestor, Ele que está no comando, no leme, e nós não estamos à deriva, por mais que as situações, às vezes, nos mostrem o contrário. Seria subestimar Jesus, achar que estamos à deriva. Não estamos. Tudo absolutamente correto, dentro do que cada um de nós necessita, para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem e para a nossa expansão espiritual. Mais alguém quer falar? Eu não vi a mãozinha de ninguém. Eu acho que nós temos que avançar e que nos alongamos um pouquinho. Joana, só para falar do livro do Miramês, do João Nunes Maia, de Maria de Nazaré, meu filho comprou para mim, mas eu fiquei muito feliz. Eu comecei a ler, parece que ele traz uma energia tão boa, que no começo, só o primeiro capítulo eu li, só, menino, mas que maravilha! É muito bom. Você sente aquela luz, você sente aquela coisa boa ao abrir o livro para ler. Quando eu recebi, eu falei, não acredito que ele fez isso. Bom demais. Esse livro é lindo. Eu já li, eu acho que precisaria reler. Né? Magnífico esse livro. Portentoso. É muito bom. Eu estou começando agora, mas, nossa, é maravilhoso mesmo. Hoje nós não temos a dona Carmen, né? Presencialmente aqui, né? Online, mas o Roberto ficou de ler um pouco as questões do Livro dos Espíritos, então a gente dá continuidade, mesmo que não consigamos ler todas as questões, a gente vai prosseguir conforme o planejamento, tá bom? Robert? Oi, boa tarde. Joana, só confirmando, é da 320 a 325, não é isso? Isso mesmo, Robert, correto. E antes de eu iniciar, eu queria colocar algo, porque eu acho que essas questões elas estão muito relacionadas com o que nós estamos vivendo nessa última semana. Então, a gente vai estudar sobre a comemoração dos mortos e funerais, né? E a gente teve agora o desencarne recente do Papa Francisco, né? Então, antes da gente começar, eu queria que vocês guardassem com vocês uma coisa que é muito importante. A doutrina espírita, ela é consoladora. Ela nos consola, porque ela nos traz explicações do que acontece no nosso dia a dia. Mas ela não nos imuniza da dor. A dor da perda, da doença, do transtorno emocional, afetivo. Ela faz parte da nossa vivência. O que a doutrina espírita nos traz é que modo eu posso transformar essa dor. E aproveitando o que a Joana falou agora há pouco, palavras do Cristo. Buscais e achareis. Pedi e obtereis. Então, no momento da dor, que nós possamos fazer uso da prece para conseguir encontrar para as experiências que nós estamos vivendo. Então, a questão 320.
A pergunta que Kardec faz aos espíritos é: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amam na Terra? A resposta dos espíritos: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Então, vamos tentar entender a palavra saudade. Você tem saudade daquilo que é bom. Você tem saudade daquilo que foi valioso para você. Você tem saudade daquilo, como diz o Haas, você construiu para si a paz através do amor, da fraternidade, do bem-querer e do respeito. Então, se eu estou privado daqueles que eu amo, né, quando eles lembram de mim, e eu já estava feliz em saber que eles estavam bem, eu fico mais feliz. Se, ao contrário, eu estava triste porque eu não compreendia a perda e eles se lembram de mim, isso me traz alívio, porque eu sei que eles ainda pensam em mim. Então, a prece àqueles que se foram, o carinho, o pensamento, tá? De gratidão e de amor é muito importante para nutri-los do outro lado. Mas nós nunca deveremos ter pensamentos que algemem esses espíritos à vida física. Amar é saber o momento certo de dizer: vai, segue teu caminho, segue tua jornada. Continuarei aqui, mas continuarás no meu coração, assim como o meu coração continuará no teu. Mas nunca devemos algemar os espíritos amados à nossa presença. Aí ele prossegue. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Resposta dos espíritos: os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia, como nos outros. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar. Naquele período em que a gente comemora o Dia dos Mortos, finados, a data de um aniversário de falecimento, a data de um aniversário de nascimento de alguém que já se foi, nós nos conectamos em pensamento com eles. E eles percebem, sentem esse pensamento. Então, o importante é pensarmos com amor, com fraternidade, com respeito, construindo pontes para, quando necessário, eles estarem próximos de nós e poderem ir de volta. Nunca construir algemas, nem prisões, porque somos espíritos, agora, neste momento, encarnados, vinculados ao corpo físico. E eles se encontram na erraticidade, sem a vestimenta física. Mas nossos pensamentos se entrelaçam. Por quê? Porque o pensamento é a forma de comunicação de todos os espíritos nos universos da verdade de Deus. Todos nos comunicamos pelo pensamento. Então, o nosso pensamento, ele deve ser reto, amoroso, carinhoso, mas nunca de escravidão, nem de posse. Deixemos aqueles que nos são amados, no momento certo, de cumprirem ou terem cumprido suas missões no mundo físico, que eles possam seguir o seu caminho e evoluir. Isso é uma prova de amor. Prossegue. Na 321A. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? É uma interrogação. Os espíritos respondem: reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior
é o número de pessoas que os chamam, mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão de indiferentes. Eu vou já ler a 321b. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem se tornar visíveis? A resposta dos espíritos: aquela pela qual eram conhecidos em vida. Ou seja, o nosso pensamento, como eu conversei, os chama. E se eventualmente nós tivermos a possibilidade de vê-los, nós os veremos conforme foi o seu último traje espiritual, a sua última vestimenta física, aquelas que nós conhecemos. Tá? Mas você não vai, um espírito amigo nosso, um familiar, ele não vai chegar à Terra meramente porque outros estão chamando, mas sim por causa do nosso vínculo mental, a nossa saudade, o nosso amor e o nosso carinho. Tá bom? Na questão 322, os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? A resposta dos espíritos: que lhe importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais os amam, nada mais há que se faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Eu vou dar um exemplo futuro, tá bom? Eu sou solteiro. Eu não tenho filhos. Daqui a alguns anos, quando eu desencarnar, as minhas duas sobrinhas terão filhos, potencialmente. Mas eles não terão convivido comigo. E todos aqueles com que eu convivo hoje, também, num determinado momento, estarão desencarnados. Eu vou ser nenhuma lembrança. Meu nome, a minha existência, terá se evaporado da história. Como muitos de nós não lembram dos seus bisavós e nem conheceram seus tataravós. E qual a dor disso? Não deverá existir dor, porque nós somos espíritos em construção, em evolução. E isso é a nossa caminhada no futuro. Joana, eu acho que a gente pode dar uma pausa aqui na 322 e deixar da 323 a 325 para o próximo domingo, por causa do avançar do tempo. Tudo bem? Tá ótimo, Robert. Isso aí mesmo. Eu vi que não ia dar tempo de fazer todas mesmo, né? Só para acrescentar um pouco, Roberto, mesmo que você não tenha descendentes diretos, mas você tenha um monte de sobrinhos por aí, a diferença que eu acho é o que você deixa nos ensinamentos. Aqui, por exemplo, a gente não tem vínculo de família direta, mas o que a gente aprende um com o outro e o que a gente modifica a nossa vida, a gente modifica a vida dos nossos filhos. E nossos filhos vão modificar a vida dos nossos netos. Então, a sequência de mudanças, ela permanece. Pode ser que não seja o Roberto que seja lembrado, mas vai ser alguma coisa que o Roberto fez para alguém que sempre será lembrado em algum momento. Não. O que na realidade o texto ele pergunta, Guadalupe, é assim: aquele que não é mais lembrado por ninguém, aquele que tem lá um túmulo, lá no cemitério, e que não tem ninguém que vai mais lá, provavelmente não há ninguém que se lembre dele. Pelo fato dessa pessoa não ser lembrada, foi por isso que eu me coloquei como um exemplo vivo, que em um determinado ponto do futuro, por mais que eu tenha conhecido, amigos, sobrinhos,
chegará um momento que meu nome não vai ser mais lembrado. Por quê? Porque o meu ciclo físico nesse orbe já vai ter passado. Isso é a percepção do espírito em relação ao momento físico que ele viveu. Agora, isso que você está falando é aquilo que o Reich colocou, é a construção interna do espírito. Essa você leva com você, essa você não perde. Essa construção interna é aquilo que no Evangelho Jesus diz que é o tesouro que não enferruja e aquele tesouro que as traças não roem e aquele tesouro que não quer que os ladrões não vão tirar de você, porque é seu, é intransferível. É esse amor que a Guadalupe tem pelos amigos, em que ela abraça os amigos e sempre abraçou como uma mãe, que não é da agora, vem lá de trás, de um espírito que aprendeu a amar, a respeitar, a cuidar. Não é porque você é mãe do Henrique e da Bia hoje, é porque você já foi mãe muitas vezes. É porque você traz isso com você. E aonde você nasceu, na tua última encarnação, que a gente não sabe onde é, talvez as pessoas não lembrem do teu nome original. Mas você traz com você a riqueza espiritual. E você traz com você esse avolume, essa beleza, essa compreensão. Mas fisicamente, é como diz, a única coisa permanente é a inconstância. Tudo vai mudar, apesar, minha amiga, da nossa boa vontade. Um dia, os locais que nós trabalhamos, os locais que nós nos encontramos, eles deixarão de existir. Da mesma forma como o mundo original de Jesus, como espírito que evoluiu, é tão antigo, mas é tão antigo, que ele já deve ter desaparecido na evolução natural do universo. Mas Jesus continua conosco, sempre. A tal ponto que no madeiro ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Imaginem esse homem que se despediu de nós, Francisco, salve a pedra de Pedro na igreja, salve as sandálias do pescador, salve as sandálias de Jesus, salve as sandálias de Pedro, as sandálias de Francisco, as sandálias da humildade, daqueles que conseguem expor ao mundo a beleza, como disse a Joana e o Reich, da humildade e do perdão. Felizes somos nós de encontrarmos, como a Joana disse, avatares tão belos que nos indizem com suas atitudes: é possível. Então, vou passar para a Elza, gente. Já me estendi demais, como diz o nosso amigo Manuel. Então, vamos serenando os nossos corações, as nossas mentes. E quantos ensinamentos lindos sobre a paz que nós tivemos hoje. Foi falado aqui da construção da paz dentro de nós, que cada um devemos fazer. Foi falado também de construção de pontes, pontes de paz, de amor, de amizade, que nós vamos levar sempre na nossa essência. E que assim, com esse sentimento e todos conectados nesse lindo florescer, vamos mentalizando vibrações de paz para que a Joana e os amigos da espiritualidade recebam com muito amor a prece final e também com muito amor receberemos os nossos irmãos necessitados que estão precisando de ajuda no nosso trabalho de amor fraterno. Que todos fiquem em paz, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Boa tarde a todos. Hoje, nós estudamos sobre a paz. E sempre temos que lembrar, irmãos,
que a paz é construída. Ela não vem em pacote pronto para nenhum de nós. A gente prova do amargo da vida. A gente quer recusar esse amargor em nossa vida. Mas, às vezes, o remédio mais amargo é aquele que nos restitui a plenitude. Transitamos todos entre o doce das coisas que nos trazem bem e que nos fazem bem, as coisas que facilitam a nossa vida e que nos deixam no conformismo. É doce quando isso acontece. Mas isto também nos traz um estacionar, o conformismo de estar como estamos. O amargor nos traz um alerta de que devemos avançar. Daí as necessidades que se põem para cada um de nós, de formas tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão igual, para que o nosso espírito desperte para as coisas de Deus, para as coisas da alma, e a gente desapegue um pouco da matéria, que muitas vezes consome o dia a dia da nossa rotina. Mas aí eu pergunto para cada um de vocês, e se exatamente hoje for seu último dia aqui neste planeta, Terra, de quem vocês sentirão saudades? Do que gostariam de finalizar e que não finalizou? Qual seria a sua prioridade agora, neste momento? Com quem gostaria de falar e abrir seu coração? A gente trafega, transita todos os dias, como se o tempo terreno nos pertencesse, continuamente, infinito. Mas isto é uma ilusão, porque todos sabemos que tudo é provisório aqui no planeta Terra. Por que vivemos, então, achando que os nossos dias aqui serão intermináveis, que não terão fim, e vamos acumulando as tarefas para amanhã? Vamos todos pensar no quão doce é viver com o Cristo conosco, nos dando essa sustentação, nos dando essa força para seguirmos em frente. E por que nos escondemos atrás das coisas materiais, esquecidos desta grande verdade, que é o viver plenamente cada dia? Qual o legado que deixaremos para os nossos filhos, nossos amigos, aqueles que nos são caros, aquele desconhecido que você deu um abraço, ou deu um sorriso? Qual é o seu legado? Primeiramente, teremos sim que termos uma conversa conosco mesmo, para podermos compreender que tudo passa, mas que o tempo é precioso demais aqui nesta terra. Que nós tenhamos, sim, cada um de nós, de trabalhar por essa paz. Essa paz que todo mundo busca, mas que deixa para amanhã. Este amor que todo mundo busca,
e deixa para amanhã. Porque tudo é o amanhã. Tem que ser agora, neste exato momento. Aqui, todos vocês reunidos, vivenciando um momento de reflexão, de estudo e de disciplina, porque isto é disciplina e trabalho. Então vamos todos sempre usar da inteligência nos dada por Deus, para que raciocinemos com clareza sobre a nossa vida. Que possamos entender a importância do presente, deste agora, onde aqui, neste momento, podemos, assim, cada um em seu espaço, unirmos em pensamento e fazermos esta prece de misericórdia junto ao planeta, rogando ao Criador, a Maria, a Jesus, que ampare seus filhos, que nos ampare. Todos somos espíritos com veste carnal, sem veste carnal. Somos eternos. Que possamos compreender a estadia provisória aqui nesta terra, mas que também saibamos administrar o nosso tempo da melhor forma. E, geralmente, a melhor forma é aquela que nos leva ao amor e à caridade, à boa vontade e ao trabalho. Devemos todos, sim, ter momentos de lazer, para distrair a mente, descansar o corpo. É saudável termos este momento. Mas hoje, vivenciando todas essas aflições do planeta Terra, é necessário, irmãos, que todos nós nos unamos nesta sintonia de paz, de amor, de luz e gratidão, para que a nossa energia brinde a Terra com o nosso melhor, para que sejamos co-criadores de nós mesmos e deste planeta. A lição foi clara. Por mais pequeninos que sejamos, nós todos somos instrumentos de servir. A todos nos é dada essa oportunidade de trabalho. A todos igualmente. Pois o Pai nos ama da mesma forma, com a mesma intensidade e profundidade. E nos perdoa a todo momento. Mas não nos dá privilégios de não assumirmos as nossas responsabilidades diante das nossas escolhas. Então, este livre-arbítrio que nos é dado, nos dá a semeadura livre, mas a colheita obrigatória para cada um de nós. Então a vida transita assim, entre o doce e o amargo. Às vezes um muito próximo do outro. Mas quem de nós, aqui presente, não agradece a Deus esta oportunidade de vida? Quem de nós não abraça o irmão necessitado? Quem de nós não vibra para a melhoria do mundo?
Quem de nós se compraz na comodidade do não trabalho? O legado de cada um de nós é a nossa semeadura. Livre para cada um de nós. Não se esqueçam disto. Nosso irmão maior, Cristo, nos trouxe essa doutrina consoladora que nos afaga e nos esclarece, nos mostra a eternidade que somos, enquanto espíritos. Que cada um de nós aqui possamos trabalhar para um legado dentro dos preceitos do Cristo. Amor, caridade, trabalho, disciplina, perdão. Poderemos adentrar a noite afora para falar desse nosso irmão maior. Mas sabemos que precisamos reflexionar e termos disciplina enquanto ao tempo. Eu agradeço a todos vocês que aqui estiveram e estão doando de si para a sua melhoria e o auxílio ao próximo. Unidos, então, abracemos esse planeta com todo o nosso amor, pensando em todos os continentes, em todas as nações, todos os países e cidades, vilas, cidadelas, vilarejos, e os lares, nossos lares, o meu, o seu, o nosso. Que todos os lares do planeta recebam esta luz. Em nome do Criador maior. Em nome do Cristo. E de Maria Santíssima. Da sua bondade, a sua misericórdia. Envolva cada um de nós com o seu mundo. Nos dando essa sustentação e esse amparo. Que possamos, então, encerrar o encontro de hoje com esta paz que a prece nos traz. Que assim seja. Agradecemos a todos por esse encontro de hoje, que possamos continuar as nossas atividades, partindo para o segundo tempo dos trabalhos, que é a assistência fraterna, e aqueles que possam aqui ficar, nós agradecemos. E vamos lá. Tá, Ana,